Imagina se a gente comparasse o Miles Morales de Homem-Aranha no Aranhaverso ou até mesmo o Breu de A Origem dos Guardiões com o Omnidroid, que caso você não se lembre, é aquele robô construído pelo Síndrome, o vilão do primeiro filme de Os Incríveis. Esse robô que a gente chama de Omnidroid é basicamente uma máquina feita para matar os super-heróis. Por isso que eu acho super irado imaginar como seria uma batalha entre personagens de diversas animações diferentes contra o robô assassino. Por isso que no vídeo de hoje eu separei 6 dos personagens que eu mais gosto de várias animações para tentar fazer um exercício de imaginação e tentar chegar em alguma conclusão de quem seria o vencedor em um duelo onde apenas o Omnidroid ou o personagem pode sair vivo dessa. Dentro dessa lista de personagens que eu escolhi para enfrentar a máquina do Síndrome, tem alguns que eu confesso que me deixaram na dúvida, então por isso eu quero te fazer um desafio. No final desse vídeo, desce até os comentários e deixa a sua opinião de quem ganharia, beleza? Eu me chamo Kiddle, Jesus te ama e bora pro vídeo. Omnidroid, simplesmente o robô mais letal das animações. Ele foi criado pelo Síndrome justamente para ser uma máquina de extermínio aos super-heróis. Sem perder muito tempo, eu vou passar aqui rapidinho quais são as habilidades do robô que podem tornar ele um desafio para os personagens que eu coloquei para enfrentá-lo. O Omnidroid em sua última versão conta com algumas vantagens que o ajudam a durar durante o combate. A carcaça dele é feita de um metal muito resistente, que nem o próprio Senhor Incrível, o herói mais forte de Os Incríveis, conseguiu destruir com sua força. Foi necessário que as próprias garras do robô se atacassem para causar algum dano físico à sua estrutura. O seu visor tem uma mini arma acoplada que consegue disparar laser em seus inimigos mesmo estando à distância. A quantidade de pernas e a forma esférica do Omnidroid faz do robô uma máquina muito rápida, tanto para desviar de alguns ataques quanto para perseguir seu oponente ou se locomover. E por fim, sua habilidade mais importante é seu sistema, que conta com uma inteligência artificial capaz de se adaptar aos padrões de ataque e especificidades de quem o enfrenta. Ou seja, quanto mais você luta, mais o robô aprende seus pontos fracos para te derrotar. Dito isso, vamos começar os combates. O primeiro personagem que vai enfrentar o Omnidroid é na verdade uma das garotas mais poderosas das animações atualmente. Eu tô falando da Rumi, do filme Guerreiras do K-pop. A Rumi é uma das Huntrix. Em outras palavras, ela é uma caçadora de criaturas das trevas. Junto com suas amigas Mira e Zoe, as garotas são responsáveis por utilizar a música para conjurar o Honmun, um escudo que separa o submundo da superfície. Mas agora, como seria uma batalha de Rumi contra o Omnidroid? A Rumi é uma das personagens mais fortes de seu filme, se não a mais forte. Ela tem muita afinidade com o uso de magia espiritual, um tipo de poder incompreendido por muitos devido a seus mistérios. Essa magia é tão poderosa que foi capaz de deter Guima, o personagem mais poderoso do filme, em que Rumi é protagonista. O uso adequado da magia espiritual poderia ser o suficiente para derrotar o Omnidroid com pouco esforço. Além disso, ela contém as marcas das trevas que oferecem poderes diferentes para ela. Por exemplo, se teletransportar, o que dificultaria o robô de atacá-la com eficiência, além de super força, super resistência e agilidade sobre-humana. Por fim, Rumi é uma caçadora muito bem treinada por Selene, o que faz dela muito boa no uso de sua arma espiritual, a espada Saigeon. Todas essas habilidades, ao meu ver, fazem com que Rumi seja sim uma dificuldade pro Omnidroid. Eu não acredito que a máquina conseguiria lidar com a magia, e também teria muita dificuldade de atacar Rumi, uma vez que ela se teletransporta. Ao meu ver, o poder das trevas junto com o poder espiritual de Rumi faz dela vencedora desse combate. Então meu veredito para Rumi, a caçadora, é vencedora. O próximo personagem a lutar contra o Omnidroid é o nosso querido Drácula, do filme Hotel Transilvânia. Aqui eu acredito que as coisas já começam a ficar mais favoráveis para o robô. Como um vampiro, Drácula tem por sua natureza uma força muito elevada e agilidade. E uma das minhas habilidades favoritas que o Drácula tem é a de se transformar em um morcego. Porém, o nosso queridíssimo robô exterminador de heróis tem uma inteligência artificial, aquela que eu mencionei antes, que consegue se adaptar e aprender os ataques enquanto luta. Essa IA com certeza não teria dificuldade de entender como Drácula se comporta em um combate. Isso seria uma vantagem muito grande pro Omnidroid. Eu não quero nem imaginar o que o robô faria com esse pobre morceguinho. E por fim, o Sol. O Drácula, se exposto ao Sol, começa a queimar. O único modo de enfrentar um Omnidroid seria durante a noite ou em algum lugar que o Sol não bate. Mas mesmo assim, até em condições digamos que favoráveis, o Drácula não teria chance ao meu ver. Meu veredito pro Drácula é derrotado. Agora que passamos pelo Drácula e foi bem rápido até, vamos pro próximo gladiador desse nosso coliseu, Miles Morales.
poderes. O Homem-Aranha do Brooklyn, que veio direto do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Depois de ser picado por uma aranha, o Miles ganhou poderes que podem ser bem vantajosos num combate contra o Omnidroid. Por exemplo, ele pode ficar invisível, e isso é uma baita habilidade para escapar do visor do robô. Mas tem um problema aí, o Omnidroid tem sensores de movimento ao redor do corpo, então ele não precisa necessariamente enxergar o inimigo para saber onde ele tá. Por outro lado, o Miles também conta com teias super resistentes e pegajosas. Se ele conseguisse disparar suas teias nas pernas do Omnidroid, talvez desse para derrubar o bicho, tipo naquela cena de Star Wars, sabe? Só que de novo, tem um porém, as garras do Omnidroid conseguem quebrar gelo com facilidade, então imagino o que fariam com as teias do Miles. Ou seja, até agora, as duas principais habilidades do Homem-Aranha podem ser facilmente counteradas, o que deixa o Omnidroid com vantagem. Mas é aí que o jogo pode virar por causa do sentido aranha. Seria praticamente impossível acertar um ataque em alguém que consegue sentir o golpe antes mesmo dele acontecer. Isso faria do Miles uma verdadeira pedra no sapato do robô, dando tempo suficiente para ele pensar em formas criativas de usar a teia e prender o Omnidroid de um jeito mais eficaz. Mesmo assim, o resultado ainda parece incerto para mim. Eu vejo vantagens para os dois lados, tanto pro Homem-Aranha quanto pro Omnidroid. Então meu veredito para essa batalha é o seguinte: deixa nos comentários quem você acha que ganharia. E o próximo personagem é o queridinho de todos, o Gamma Jack. Esse cara ganhou muita popularidade na internet depois que ele foi considerado o Capitão Pátria da Pixar, por conta das suas ideias supremacistas e até mesmo bem problemáticas. Os poderes dele incluem voo e radiação, além de uma habilidade natural dele, que seria seu alto nível de inteligência. O Gamma Jack pode usar sua radiação de forma controlada, ou seja, desde pequenas queimaduras até desintegração total do seu inimigo. Isso significa que ele poderia simplesmente desintegrar a máquina até ela virar pó. E sim, isso de certa forma aconteceu. Gamma Jack já enfrentou e venceu um Omnidroid uma vez, e possivelmente usou desse poder para derrotá-lo. Porém, a segunda vez que ele enfrentou o robô já era uma versão mais forte, mais inteligente e fica subentendido que mais resistente, incluindo a radiação do Gamma Jack. Tanto que ele foi derrotado pela versão de número 6. Então, caso lutasse contra a versão atual, a versão 10, Gamma Jack novamente seria detido pela máquina exterminadora de heróis. Então meu veredito é derrotado. Mano, durante esse vídeo você já viu vários personagens muito irados, mas esse próximo é um dos meus personagens favoritos das animações. A Ginórmica, anteriormente conhecida pelo seu nome verdadeiro, Susan Murphy, era uma mulher simples até a data de seu casamento. Durante a cerimônia, ela foi atingida por um meteorito que a fez crescer até atingir uma altura de mais ou menos 15 metros. Considerando a altura do Omnidroid do final do filme, ele tem aproximadamente 20 metros de altura. No mano a mano, digamos assim, uma máquina tem mais vantagem contra o humano. Porém, é visto no filme Monstros vs Aliens que depois do crescimento que sofreu, Ginórmica também ficou mais forte, sendo capaz de segurar um robô muito maior que ela, aquela sonda, e muito maior que o próprio Omnidroid. Com isso, eu acredito que Susan poderia facilmente agarrar uma das pernas do Omnidroid e arremessar ele pra longe como se fosse nada, acabando com a batalha em pouco tempo. Então, sem pensar muito, meu veredito pra Ginórmica seria vencedora. Chegamos no último guerreiro a enfrentar o Omnidroid. Esse personagem me fez ficar em dúvida por muito tempo enquanto eu pensava e escrevia esse vídeo. Eu tô falando do Breu, ou melhor, o bicho papão do filme A Origem dos Guardiões. Esse cara simplesmente consegue manipular o medo das pessoas, vencendo elas através do psicológico, além de criar ilusões assustadoras e pesadelos. Porém, essa batalha mais hilária que eu já parei pra pensar. Se liga, o Breu, ele só consegue atacar as pessoas que possuem consciência, e o Omnidroid é um robô, ele não tem crenças e nem pensamentos reais. É só uma máquina baseada em cálculos super rápidos. Isso faz com que o Breu não tenha poder nenhum sobre o Omnidroid. Mas é aí que tá a parte mais legal da batalha. Não tem como ter batalha. O Omnidroid também não teria como atacar o bicho papão, porque o Breu não é um ser físico. Embora ele consiga se materializar, o Breu só pode ser visto por aqueles que acreditam nele. E como já falei antes, o Omnidroid é uma máquina, ele não tem crenças. Logo, ele nunca poderia sequer ver o Breu, fazendo dessa luta uma batalha impossível de acontecer. Os dois existem, mas nenhum pode sequer tocar no outro. Ou seja, o veredito da batalha seria impossível. E aí, meu mano, o que achou desse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. Eu quero ver você comentando o que achou das batalhas e fica à vontade para me corrigir caso eu tenha errado em algum ponto, beleza? O YouTube tá te recomendando agora um vídeo também sobre batalha contra o Omnidroid, que é um vídeo onde eu comparei o Metro Man contra o Robô dos Incríveis. Dito isso, até a próxima, tchau!